Enquanto olhamos para o mundo ao nosso redor, vemos uma infinidade de objetos físicos complexos, das estrelas no céu às pedras sob nossos pés. Experienciamos o tempo como uma progressão linear, cada momento se construindo sobre o anterior. Mas e se tudo isso for apenas uma ilusão? E se a realidade que percebemos for completamente diferente da verdadeira natureza da existência? É possível que existam infinitas possibilidades de experiências conscientes que nem conseguimos imaginar, e que nossa experiência atual seja apenas uma pequena fatia do que é possível. Será que existe uma realidade suprema que vai além da nossa percepção de espaço e tempo? E, se existir, como ela seria? Neste vídeo, mergulharemos nos mistérios da consciência e da realidade, buscando respostas para essas questões profundas. Vamos explorar o que significa perceber, existir e descobrir nosso verdadeiro lugar no universo. Ao final, podemos sair com uma compreensão mais profunda de quem somos, de onde viemos e do que realmente significa estar vivo. Fique com a gente até o fim. Vamos começar. Vivemos em um mundo de ilusões. O Sol, a Lua, as estrelas, as galáxias, os objetos físicos que nos cercam, tudo o que vemos dentro do espaço e do tempo não passa de uma manifestação da nossa ferramenta de visualização. É a lente pela qual percebemos a realidade. Mas a verdade é que a realidade com a qual interagimos é completamente diferente do que vemos. Ela está além do espaço e do tempo. É um reino místico de pura consciência, onde tudo está conectado e é uma coisa só. Cometemos o erro de assumir que o que vemos é a realidade suprema. Acreditamos que nossos sentidos, nossa percepção e nosso intelecto são os árbitros finais da verdade. Mas isso é um erro de principiante, como alguém que joga um videogame por tanto tempo que nem percebe que existe um mundo além da tela. Estamos assim agora, presos na ilusão do espaço e do tempo. Quando você se olha no espelho, o que vê? Você vê seu corpo físico, sua pele, cabelo, olhos. Mas isso é só a ponta do iceberg. O que você não vê é sua alma, seu espírito, sua essência, a parte de você que está além do espaço e do tempo, a parte que é eterna e infinita. E é aí que a verdadeira realidade reside. Tudo neste mundo faz parte de uma grande simulação, um jogo de realidade virtual que todos estamos jogando. Recebemos certos desejos e aspirações, e estamos explorando o mundo de formas únicas. Alguns de nós são artistas, outros cientistas, exploradores ou filósofos. Mas, no final, todos somos parte de uma dança cósmica, uma exploração sem fim da consciência. A teoria da evolução é apenas uma lente pela qual podemos enxergar essa grande simulação. É uma ferramenta que nos ajuda a entender os mecanismos do jogo, mas não é a verdade suprema. A verdade suprema é que todos somos parte de um grande experimento, uma jornada de descobertas que nunca terá fim. Então, o que realmente estamos fazendo? Qual é o propósito desse grande jogo? Essa é a pergunta que todos nós nos fazemos, e a resposta é simples. Estamos aqui para explorar, aprender, crescer. Estamos aqui para experienciar as infinitas possibilidades da consciência e evoluir para algo maior do que jamais imaginamos. Cada ser humano neste planeta, seja um vizinho, um melhor amigo ou até mesmo um inimigo, é apenas um jogador nesse grande jogo da vida. Estamos aqui para cumprir nosso papel, explorar nossos talentos e habilidades únicas e contribuir para o bem maior. Nossa atual exploração da realidade pode nos parecer rica e cheia de possibilidades, mas é trivial em comparação com a vastidão do que está além do nosso entendimento atual. Quando refletimos sobre os limites de nossa percepção e imaginação, percebemos que nossa compreensão da realidade é frágil e incompleta. Pense no simples ato de imaginar uma dimensão superior. Conseguimos visualizar um quadrado ou um cubo, mas quando tentamos conceber um cubo em 4 dimensões, nossa mente não consegue compreender. Sentimos frustração e limitação, como se estivéssemos perdendo algo essencial. Essa sensação de inadequação é ainda mais evidente quando contemplamos os limites de nossa experiência sensorial. Podemos perceber apenas 3 dimensões de cor, e mesmo dentro desse alcance limitado, nossa percepção é subjetiva e variável. Mas e se existirem outras dimensões de cor que nem conseguimos imaginar? E se existirem experiências conscientes além da nossa capacidade atual de conceber? Paradoxalmente, é a própria consciência que está explorando esses territórios desconhecidos.
Nossa perspectiva limitada é como um pequeno visor que nos permite ver apenas uma fração da vasta realidade que nos cerca. Somos como passageiros em um trem, olhando por uma janela minúscula para uma paisagem magnífica que só conseguimos apreender parcialmente. Ao tentar expandir nossa consciência e ir além de nossos limites atuais, enfrentamos um desafio profundo. Aventurar-se no desconhecido exige que abandonemos o que já conhecemos, que deixemos para trás conceitos e ideias familiares e entremos no abismo do desconhecido. Isso pode ser assustador, pois enfrentamos a possibilidade de perder nosso senso de realidade e mergulhar em um vazio de incertezas. No entanto, para aqueles dispostos a correr o risco, há uma recompensa. Ao renunciar ao apego ao conhecido e nos abrirmos ao desconhecido, podemos experimentar uma sensação profunda de libertação e renovação. O silêncio da meditação, por exemplo, pode ser tanto curador quanto assustador, ao confrontarmos as profundezas do nosso próprio ser e vislumbrarmos a imensidão da consciência cósmica que nos cerca. Se conseguirmos abraçar esse espírito de exploração e deixar de lado nosso apego à perspectiva limitada, talvez possamos nos projetar para algo muito maior. Ao expandir nossa consciência para novos reinos de entendimento, conseguimos enxergar além das ilusões de espaço e tempo, começando a vislumbrar a verdadeira natureza da realidade e as infinitas possibilidades que estão além da nossa compreensão atual. Essa é uma empreitada falível, é claro, e devemos abordá-la com humildade e abertura para o desconhecido. Mas, com coragem e persistência, podemos atravessar o véu da ilusão e vislumbrar a verdadeira essência do universo. Ao fazer isso, podemos descobrir um reino de beleza e mistério infinitos, que ultrapassa nossos sonhos mais ousados. Isso não significa que tudo o que percebemos seja uma ilusão, mas que o que percebemos como realidade é um produto da imaginação e do pensamento do todo. De uma perspectiva espiritual, isso indica que a realidade é, em última análise, uma ilusão. Contudo, do ponto de vista humano cotidiano, ela é muito real. No seu dia a dia, você pode acreditar que o que experimenta é tão real quanto parece. Porém, ao dar um passo atrás e refletir, pode perceber que há uma enorme lacuna entre aparência e realidade, entre como você percebe as coisas e como elas realmente são. O mundo que você experiencia é criado em sua mente, de maneira semelhante ao que ocorre quando você sonha. Quando sonhamos, criamos um mundo baseado em memórias e imaginação. Da mesma forma, sua experiência no estado de vigília é baseada em percepção sensorial. Ambos os mundos, o do sonho e o da vigília, existem na sua mente, tornando impossível distinguir um do outro na ausência de percepção sensorial. O mundo físico, de fato, existe, mas não é absolutamente real. Ele é um produto dos nossos sentidos e percepções, limitado pelos nomes e formas que damos aos objetos. Essa percepção é subjetiva e incompleta, representando apenas uma pequena parte do que realmente existe. Para compreender plenamente a verdadeira natureza da realidade, é necessário reconhecer as limitações dos sentidos e da percepção subjetiva e ampliar o entendimento além do mundo físico. Tudo o que discutimos aqui aponta para algo já familiar. As aparências podem enganar. É natural acreditar que seus 5 sentidos, visão, audição, paladar, olfato e tato, fornecem uma representação precisa do mundo ao seu redor. Mas, na verdade, seus poderes de percepção são extremamente limitados. Experienciar o mundo através dos seus 5 sentidos é como olhar por 5 pequenos furos em um cobertor pesado cobrindo sua cabeça. A experiência mostra que você só consegue perceber uma fração minúscula do que realmente existe. Por exemplo, um cachorro pode sentir e diferenciar odores 50 vezes mais do que você. Seus ouvidos só captam uma faixa estreita de sons, e seus olhos percebem apenas as cores entre o vermelho e o violeta. Mas além dessas faixas de som e luz, existe uma vasta gama de frequências que você simplesmente não pode perceber. O ponto é que, devido à limitação dos seus sentidos, você não consegue perceber o mundo ao seu redor de forma completa e precisa. Apenas uma pequena parte está acessível. Tudo o que você vê, ouve, saboreia, cheira e toca é transmitido ao seu cérebro pelo sistema nervoso. Então, seu cérebro poderoso cria uma representação mental ou modelo do mundo. É essa representação mental que você percebe diretamente, não o mundo externo. A realidade última é descrita como infinita, eterna e imutável, sendo a fonte de toda a existência.
Por outro lado, o mundo físico é temporário, está em constante mudança, em última análise, ilusório. Ele é como um sonho, no sentido de que não é tão real quanto parece. Isso não significa que o mundo físico não exista ou que não seja importante. Pelo contrário, ele é uma manifestação de algo mais profundo, e é através dele que podemos compreender e experimentar essa realidade mais profunda. Para entender a natureza do mundo físico, é importante reconhecer as limitações dos nossos sentidos e mentes. Como já discutimos, nossos sentidos têm um alcance limitado de informações que podem captar, e nossas mentes também são limitadas na capacidade de compreender a realidade. Para entender verdadeiramente o que o mundo é, não se pode aceitar cegamente tudo o que se vê, ouve, saboreia, cheira e toca. Nossas experiências cotidianas fazem o mundo parecer muito mais real do que ele realmente é. Se olharmos para dentro de nossas próprias mentes, veremos uma vasta gama de esperanças, sonhos e aspirações, todos parte da nossa consciência individual. Nenhuma dessas coisas são objetos físicos que podem ser vistos ou tocados, mas, ainda assim, parecem tão reais para nós quanto o mundo físico que experienciamos. Sob essa perspectiva, o mundo físico é simplesmente uma construção da nossa consciência, algo que criamos. Nossos corpos e cérebros existem apenas quando os manifestamos e desaparecem quando não mais precisamos deles. O que resta, então, é a essência da nossa consciência. Uma consciência sempre presente que transcende a forma e o tempo. É uma presença infinita, abrangente, que vai além do entendimento mundano de o eu, uma consciência universal que permeia todas as coisas. Mas como podemos nos libertar dessa ilusão? Como podemos ver o mundo exatamente como ele é? Para transcender essa ilusão, é necessário questionar tudo o que aceitamos como certo e buscar a verdade por meio do conhecimento experiencial. Essa é uma jornada profundamente pessoal e individual, que pode assumir muitas formas. Alguns encontram clareza e conforto por meio de introspecção profunda e meditação, enquanto outros a encontram explorando novas culturas, ideias e experiências. Uma técnica eficaz para se libertar é fazer algo atípico, algo fora da sua rotina ou comportamento usual. Isso sacode a mente da letargia, despertando novos pontos de vista e ajudando a enxergar as coisas sob uma nova luz. No fim, trata-se de viver no momento presente, desfrutando da beleza e do mistério da vida, sem se prender a dramas desnecessários ou levar tudo para o lado pessoal, encarando a vida mais como um jogo. O segredo está em manter a mente aberta, curiosa e disposta a abraçar o desconhecido. É sobre cultivar um senso de desprendimento e atenção plena, permitindo-se ver o mundo sem os filtros de preconceitos, crenças limitantes e ideias pré-concebidas. E se eu te dissesse que você está vivendo em uma simulação, e que filmes como Matrix e 13º Andar não estão tão longe da realidade? Já imaginou que o mundo em que vivemos pode ser uma simulação holográfica incrivelmente complexa? É como um jogo, com cada um de nós no papel principal. Então, como levantar o véu desse mundo tridimensional? É sobre aproveitar a imensa capacidade e poder que temos dentro de nós para manifestar as realidades que desejamos. Gastar nosso tempo e nossas vidas reagindo às ilusões desse mundo só reforça o controle que elas exercem sobre nós. Como seres divinos, estamos constantemente criando. No entanto, muitas vezes usamos esse grande poder de maneira inconsciente e automática, criando não o que gostaríamos, mas o que estamos condicionados a criar. Entender que vivemos em uma realidade semelhante a uma simulação facilita quebrar os padrões reativos que nos mantêm presos e estagnados. Chegou o momento de exercer conscientemente nosso poder criativo para moldar o mundo em que realmente desejamos viver. Talvez você já tenha se deparado com a ideia de que a realidade se assemelha a uma simulação, ou que a vida reflete um jogo, sugerindo que habitamos um mundo de ilusões, como no filme O Show de Truman. Embora essas ideias possam parecer distintas à primeira vista, elas compartilham uma verdade comum. Elas ecoam o antigo ensinamento hermético de que o universo é mental. Em nosso paradigma moderno dualista, fomos condicionados a distinguir, julgar e separar as coisas. No entanto, nosso caminho adiante está na unificação, conectando os pontos entre elementos aparentemente desconexos. Essa síntese nos permite perceber a realidade em sua autenticidade bruta, revelando lições profundas. Sob essa ótica, o que antes parecia ser mera coincidência se transforma em sincronicidades significativas.
Pessoas e eventos deixam de ser ocorrências aleatórias e passam a ser reflexos de nossos estados internos. Desafios deixam de ser obstáculos e se tornam oportunidades valiosas de aprendizado. À medida que nos tornamos mais conscientes do que nos cerca, adquirimos uma compreensão mais profunda, que nos permite criar com maior clareza e intenção. Passamos a discernir significados mais profundos em tudo ao nosso redor, até mesmo encontrando inspiração e verdadeira sabedoria na própria natureza. Ao longo da história, diversas tradições culturais e filosóficas exploraram o conceito de ilusão em nossa existência. Os antigos ensinamentos hindus se referem a Maya, enfatizando a natureza ilusória da realidade percebida. Da mesma forma, a filosofia budista aborda o conceito de samsara, o ciclo cíclico da existência, com a libertação desse ciclo sendo o objetivo final da prática espiritual. Nos tempos modernos, esses antigos conceitos ecoam nos discursos científicos e filosóficos. Elon Musk, por exemplo, afirmou que há uma chance em bilhões de estarmos vivendo na realidade base, o que chamamos de um mundo real. Ele até prevê o desenvolvimento de simulações tão avançadas que se tornem indistinguíveis da realidade. Avanços tecnológicos, como simulações 3D fotorrealistas com milhões de participantes interagindo simultaneamente, só tornam mais tênue a linha entre realidade e simulação. O primeiro videogame da história foi criado em 1958 e era apenas um jogo simples de tênis, com uma bolinha indo de um lado para o outro. Apenas 66 anos depois, temos gráficos de videogame tão avançados que podem ser totalmente vivenciados em realidade virtual. Mais e mais dispositivos estão sendo desenvolvidos para nos fazer sentir o jogo que estamos jogando. Agora imagine como essa tecnologia pode ser em 50, 100 ou 150 anos. Parece extremamente provável que a realidade virtual se torne indistinguível da realidade verdadeira. Considere, por exemplo, a esfera holográfica exibida em Las Vegas, uma impressionante façanha tecnológica capaz de criar ambientes virtuais imersivos em uma escala sem precedentes. A realidade que percebemos como sendo real pode, na verdade, ser uma simulação. Certamente você já teve experiências na vida que foram intrigantes, surpreendentes ou até inexplicáveis. Esses eventos, muitas vezes descartados como meras coincidências, podem ser mais do que encontros fortuitos. Eles acontecem continuamente, mas, em meio à correria do dia a dia, muitas vezes os ignoramos. Já aconteceu de você falar sobre algo, momentos depois, isso se manifestar na sua realidade. Ou talvez tenha sonhado com algo que, no dia seguinte, se concretizou? E se essas ocorrências não fossem aleatórias? E se o universo operasse como um programa, e nos comunicássemos com ele por meio de um conjunto de códigos, nossos sentimentos, pensamentos e ações? Nesse paradigma, o universo responde a nós com base nos códigos que transmitimos. Compreender esse conceito nos dá um imenso poder. Isso sugere que podemos influenciar nossa realidade por meio de nossos pensamentos, emoções e comportamentos. Nós somos a força motriz por trás da simulação, os executores do programa. Quando nos damos conta disso, a vida se torna mais fácil de navegar, nos capacitando a seguir em frente com clareza e propósito. Assim como um videogame precisa de um jogador para ganhar vida, nossa realidade depende da nossa consciência, a força criativa que molda nossas experiências. É por isso que se diz frequentemente que a consciência é tudo. Essa ideia destaca a importância do nosso estado de consciência, incluindo nossos diálogos internos e foco. Esses elementos servem como programas, conscientes ou subconscientes, que moldam nossa realidade. Só quando compreendemos e aceitamos esse poder, conseguimos manipular o jogo da vida de forma eficaz, em vez de sermos arrastados passivamente por ele. A linha entre o que é real e o que não é está cada vez mais turva. E se eu dissesse que a realidade da sua vida é definida pelo que você percebe como real, isso se alinha ao conceito de que o que você foca, você atrai. É por isso que o ditado, onde vai sua atenção, flui sua energia, faz sentido, moldando a realidade ao seu redor. E se eu também dissesse que existem métodos para influenciar a simulação, assim, alterar sua realidade, que você poderia manipulá-la de formas que mudam o curso dos eventos, atraem pessoas específicas para sua vida e geram mais oportunidades. Pode ser tão simples quanto seguir um sistema direto. Se nossa existência se assemelha a um programa de computador,
Imagine poder inserir certos códigos de trapaça no jogo para gerar os resultados desejados. Essa realidade física surge da consciência, o que estabelece a consciência como o elemento primário. Portanto, a matéria física é apenas um subconjunto da consciência. Imagine assim: a realidade física é o subconjunto, enquanto o quadro geral, o computador, é a fonte, o campo ou Deus. Alternativamente, pense na consciência como o jogador que manobra o joystick. Ao mudar de estar imerso no personagem para se tornar o jogador, você ganha a habilidade de codificar diferentes elementos no jogo. A vida pode manifestar quase tudo do não físico para o físico, embora, às vezes, seja necessário mais tempo devido às limitações da nossa realidade física. Enquanto o acesso instantâneo a sentimentos como alegria ou amor é possível, manifestações físicas podem levar tempo. Porém, dentro dessa dimensão física, existem leis universais que a governam. Aqueles que dominam essas leis se tornam os verdadeiros magos de suas vidas, manejando as forças da criação com sabedoria e habilidade, os iluminados. Essa ideia não significa que este mundo não é real, mas que esta realidade não é a verdade última. A atenção e o poder criativo deixam de estar exclusivamente no mundo exterior e se voltam para o mundo interior, a consciência como força operante. Nossos cérebros constroem a realidade ao reunir informações do universo e criar padrões que nos permitem interagir como seres biológicos. Eles simulam o mundo que vemos, o que significa que vivemos em uma simulação criada pelo nosso cérebro. Nossa interpretação da realidade nos leva a questionar: que outras coisas reais podem existir que nossos sentidos limitados não nos permitem perceber? O que experimentamos subjetivamente são os rótulos que nosso cérebro atribui a cada objeto no mundo externo. Vemos e percebemos o que é necessário para nossa evolução individual. No entanto, é fácil nos tornarmos escravos da Matrix de nossas próprias mentes. Nossas sensações visuais, auditivas e temporais são simuladas e limitadas. O universo é uma informação processada e filtrada em nossos cérebros e simulada, assim como rádio, televisão e internet transformam dados em sons e imagens. Para facilitar mudanças em sua vida, desvie seu foco das circunstâncias físicas atuais e direcione-o para sua visão de futuro. Ficar fixado nas condições atuais só reforça a sua recorrência. Em vez disso, concentre sua atenção em sua visão de vida, cultivando gratidão e apreço. Essa mudança de foco reprograma o sistema, introduzindo novos elementos em sua realidade e alterando o que você vivencia fisicamente. Atenção e intenção influenciam a realidade que você experimenta. Redirecionar sua energia do que você não quer para os resultados que deseja inicia uma mudança nas manifestações ao seu redor. Soltar o controle é outro código de trapaça. Quando você percebe o mundo tridimensional como absoluto, fica preso às suas limitações. Ao reconhecer que nossa realidade opera como um sofisticado jogo de realidade virtual, uma simulação holográfica de alta tecnologia, você reduz reações automáticas e negativas. Considere esta ideia como verdadeira. Sua realidade é uma simulação e tudo o que você vivencia é projetado de dentro para fora, baseado nos seus atos imaginários e diálogos internos. Com isso em mente, pergunte-se: por que reagir negativamente a algo que o desagrada no mundo? Por que deixar que eventos ou opiniões de outros o incomodem? Claro, somos humanos, e emoções como raiva e preocupação são naturais. Mas, com essa perspectiva, você ganha maior controle sobre elas, entendendo que é o poder operante dessa simulação. Para ilustrar, faça este experimento. Imagine que deseja ver um carro amarelo raro, de um tom quente como o pôr do sol no verão. Pense nisso várias vezes ao dia, especialmente antes de dormir, visualizando por várias noites. Logo, você verá esse carro no trânsito ou estacionado de forma inesperada. Isso acontece porque a simulação responde ao que você visualizou e sentiu. Esse exemplo do carro demonstra que sua realidade é projetada por você. Você é o produtor, diretor e ator do seu próprio filme. O que você acredita ser verdade acelera suas manifestações. Quando percebe que o mundo é uma simulação, desbloqueia seu potencial para manifestar desejos mais rapidamente. Deixa de depender de sequências lógicas para que seus objetivos se realizem e compreende que habita uma simulação manipulável, que pode ser moldada de acordo com suas preferências.
A dificuldade em manifestar desejos muitas vezes vem de bloqueios internos enraizados em crenças limitantes, resquícios de condicionamentos passados que não refletem a verdade. Essas crenças geram dúvidas, levando a lutas e ações desnecessárias. Ao meditar sobre a ideia de viver em uma simulação antes de dormir, você pode superar essas crenças e acessar seu potencial ilimitado. Aceitar que sua realidade é uma simulação amplia o entendimento de que tudo é possível. Essa mudança de perspectiva altera como você responde aos eventos do mundo tridimensional. Antes de dormir hoje, visualize seus desejos e reflita sobre a ideia de que você é o protagonista de uma simulação. Essa prática pode mudar o que você acredita sobre sua realidade e o que é capaz de manifestar. Lembre-se, dentro desta simulação, tudo é possível, basta que você acredite, visualize e aceite como verdade. Você pode começar a questionar por que eventos passados ainda têm impacto sobre você e perceber que eles não têm nenhum poder real no presente. Reagir de forma intensa a certas situações apenas perpetua sua recorrência no mundo externo, a realidade visível em que você habita. Quando você se deixa levar por emoções fortes em sua simulação, isso reforça a criação dessas experiências dentro de você, fazendo com que se manifestem novamente em seus momentos presentes e futuros. Se suas reações podem recriar coisas em sua realidade, isso é um sinal claro de que a simulação não é sólida ou definitiva, porque você desejaria reviver essas experiências. Lembre-se, você está vivendo em uma simulação onde tudo pode ser moldado de acordo com seus desejos. Uma vez que compreenda isso, desvie sua atenção dos traumas passados e das reações negativas, acreditando que tudo está se desenrolando para o seu benefício. Ao adotar essa mentalidade, a simulação percebe suas intenções e começa a recriar o mundo em que você deseja viver. Por isso, é essencial ser seletivo e cuidar de onde colocamos nossa atenção e do que sentimos. A realidade não é o que parece. Podemos pensar que conhecemos o mundo ao nosso redor, mas, na verdade, vemos apenas um reflexo distorcido de nossas próprias mentes. Como escreveu o filósofo e místico William Blake, se as portas da percepção fossem limpas, tudo apareceria ao homem como realmente infinito. Blake entendia que nossa percepção da realidade é limitada por nossos próprios condicionamentos e crenças. Vemos o que queremos ver, acreditamos no que queremos acreditar, construindo um mundo à nossa própria maneira. Contudo, esse mundo não é a verdadeira realidade, mas apenas uma projeção de nossas mentes. Embora o mundo físico exista, ele não é absolutamente real. É uma construção moldada por nossos sentidos e percepções, limitada pelos nomes e formas que atribuímos aos objetos. Essa percepção é subjetiva e incompleta, representando apenas uma pequena parte do que realmente existe. Para compreender plenamente a verdadeira natureza da realidade, é necessário reconhecer as limitações dos sentidos e da percepção subjetiva, ampliando nosso entendimento para além do mundo físico. Nossos corpos são criações milagrosas, sistemas complexos que sustentam nossas vidas de maneira perfeita. O que permite essa harmonia é a consciência, uma força inteligente que regula e direciona todos os processos em nossos corpos, permitindo que existamos e nos conectemos com o mundo ao nosso redor. Essa mesma inteligência está presente em todo o universo, orquestrando os processos que compõem o cosmos infinito. Para ver o mundo como ele realmente é, precisamos limpar as portas da percepção. Devemos abandonar preconceitos e nos abrir às infinitas possibilidades do universo. Somente assim podemos começar a vislumbrar a verdadeira natureza da realidade e encontrar nosso lugar nela. Nas palavras de Carlos Castaneda, todos somos sonhadores vagando pelo labirinto de nossas próprias mentes. Confundimos nossos pensamentos com a realidade, e nossas percepções são filtradas por crenças, preconceitos e condicionamentos sociais, criando uma teia de ilusões que confundimos com verdades objetivas. Mas e se despertássemos desse sonho e percebêssemos que tudo o que vemos e experimentamos é uma projeção de nossa própria consciência? Reconhecendo a natureza ilusória de nossas percepções, podemos transcender nossa compreensão limitada da realidade e adotar uma perspectiva mais expansiva e iluminada. Somente ao nos libertarmos das correntes de nossas próprias ilusões podemos realmente experimentar o mundo como ele é, infinito e sem limites. Uma das habilidades mais valiosas que podemos cultivar na vida é a da loucura controlada, como ensina Castaneda.
Trata-se de uma abordagem leve e desapegada em relação às muitas ilusões que encontramos diariamente. Ao não levar nossas percepções e crenças tão a sério, podemos nos libertar do controle sufocante de nossos próprios construtos mentais e nos abrir para um novo senso de curiosidade e liberdade. Essa prática não é um meio de se dissociar da realidade, mas de se engajar mais intimamente com ela. Percebendo que tudo é um sonho ou uma miragem, podemos começar a desafiar nossas presunções e explorar novas possibilidades de perceber e existir no mundo. Miguel Ruiz, autor e xamã mexicano, afirma que nossa realidade não é uma verdade objetiva, mas uma interpretação pessoal do mundo ao nosso redor. Cada um de nós vive em sua própria versão da realidade, moldada por nossas percepções e experiências individuais. Ao mesmo tempo, participamos de uma ilusão compartilhada, um sonho coletivo, formado pelos acordos e crenças que herdamos de nossa cultura e sociedade. Despertar desse sonho coletivo não significa rejeitar o mundo, mas entender que ele é moldável e pode ser recriado a partir de nossas intenções e consciência. Ao reconhecer o papel central de nossa consciência, nos tornamos capazes de transcender limitações e explorar as possibilidades infinitas que aguardam além das ilusões. As grandes tradições espirituais da Índia ensinam que o mundo é Maya, comumente traduzido como ilusão ou irrealidade. Maya também significa a natureza ilusória das coisas efêmeras. O mundo, tal como o vemos, é uma ilusão cósmica, uma prisão enganosa. Apenas quando o verdadeiro conhecimento surge em nós, estamos em posição de nos libertar das redes da ignorância e das armadilhas do nascimento e da morte. Maya é uma espécie de poder cheio de mistério. Sabemos que a eletricidade é uma força, mas não sabemos exatamente o que ela é. O mesmo se aplica a Maya. No mundo moderno, vivemos em um oceano turbulento de aparências, impressões e influências. A menos que aprendamos a mergulhar além dessas ondas superficiais, descobrir a verdade da vida se torna improvável. Muitas vezes, somos enganados, não apenas pelos outros, mas também por nossas próprias percepções, pois todos carregamos ilusões sobre nós mesmos e sobre o mundo. Existem dois níveis de Maya no mundo. A Maya da natureza. Ela nos apresenta uma abundância de beleza e graça, escondida por trás das aparências das paisagens que frequentemente damos como certas. A mágica das montanhas, rios, oceanos, céu e estrelas nos conduz a uma realidade cósmica mais profunda. Essa Maya pode nos ajudar a desenvolver espiritualmente quando aprendemos a decifrar seus símbolos e processos sutis e a meditar profundamente sobre ela. A Maya do mundo humano. Este nível é mais complexo e envolve influências ocultas, mecanismos de controle e jogos de poder por trás de estruturas sociais, econômicas, políticas, intelectuais, religiosas e espirituais. Um exemplo é o arco-íris, belo à distância, mas que desaparece quando nos aproximamos. Ele é uma ilusão óptica. Em nossas vidas, muitos arco-íris são ilusões criadas por nossas percepções, enquanto outros apontam para realidades maiores que ainda não conseguimos ver. O mundo é um lugar mágico, nunca mundano, se estivermos abertos a percebê-lo de forma nova a cada momento. O que vemos externamente são apenas símbolos e conexões com algo maior, o universo como um todo. Tudo o que encontramos serve como portais para uma realidade mais profunda, e não como realidades em si mesmas. A questão é: escolhemos abrir essas portas ou as confundimos com a própria realidade, nunca atravessando para explorar o que está além? Os ignorantes veem apenas a superfície da vida e se satisfazem com essa visão superficial de si mesmos. Os sábios, por outro lado, não tomam nada como garantido e sempre buscam profundidade, encontrando vastidão tanto dentro quanto fora de si. O ser humano desperto entende que tudo ao seu redor é uma manifestação de sua própria consciência. Ele assume a responsabilidade por seus pensamentos, ações e crenças, em vez de culpar outras pessoas ou circunstâncias. Para isso, é necessário abandonar o senso de familiaridade, as conclusões precipitadas, as opiniões, os gostos e desgostos, e a ideia de que realmente sabemos quem somos ou o que o mundo é. A realidade mais profunda é incompreensível para a mente e não pode ser descrita em palavras. Ela só pode ser experimentada no coração, como um mistério que sempre será. A união do coração é infinitamente mais forte do que a divisão da mente. Ao enxergar o mundo como Maya, ou ilusão em sua superfície, podemos descobrir as profundezas da realidade cósmica. Em cada parte,
encontramos o todo, em cada momento, o eterno, em cada ponto, o infinito. Tudo o que vemos é sagrado, uma exibição de vibrações em que criaturas e objetos surgem como padrões em um caleidoscópio, apenas para se dissolverem novamente na luz. Nós somos a luz por trás das aparências, e é através dessa luz que enxergamos. Essa luz permanece e, ainda assim, nada nela é perdido. Para transformar o mundo ou qualquer coisa fora de nós, devemos primeiro transformar nosso diálogo interno, nossos pensamentos e crenças. Os antigos mentalistas e praticantes herméticos sabiam que as realizações não vêm de fora, mas ocorrem dentro de nós. Os deuses que adoramos, os medos que nos dominam e as alegrias que nos elevam existem dentro de nós, nascidos de nossa consciência. O caminho para a libertação está em reconhecer a vida eterna presente nos momentos fugazes da existência. Essa é uma experiência pessoal que transcende o conhecimento teórico e só pode ser sentida. De acordo com os ensinamentos, Deus utiliza o poder de Maya para se manifestar, o processo de tornar-se um no muitos e de retornar do muitos para o original um. Ao compreender as ilusões em nossas vidas, podemos transcendê-las e acessar um estado profundo de consciência suprema e bem-aventurança. Somos todos partes integrais de Deus, experimentando a vida em várias formas de ser e simultaneamente. Ninguém é mais ou menos divino do que outro. Todos têm o mesmo valor e a mesma capacidade de moldar sua própria realidade. Reconhecer a própria divindade envolve compreender nossa conexão profunda com o universo e nos enraizarmos em sua energia infinita, intimamente entrelaçada com sua essência. Lembre-se, você possui um poder imenso dentro de si, muito além do mundo físico. Você está aqui para despertar para ele. Obrigado por ouvir.